Bom dia, pessoal. Então, estamos aí gravando nossa primeira aula do terceiro bimestre. Espero que esse vídeo encontre vocês bem. E vamos dar início, então, à nossa nova apostila, tá? Eu passei o conteúdo ontem para vocês em slides, para caso alguém ainda não esteja com a apostila nova, tá? Então, pessoal, a gente começa falando aí sobre o que alguns historiadores, algumas teorias chamam de Quarta República, né, no Brasil, que é o período posterior ao Estado Novo do Vargas, né? Então a gente lembra que no nosso conteúdo anterior a gente estudou lá todo o período Vargas, né, que vai se constituir de 3 partes, né, que é o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo, tá? Então esse Estado Novo ele vai se encerrar em 1945, muito por pressão interna, né, desgaste político mesmo. O Vargas era um ditador já há 15 anos no Brasil. Então, obviamente, as estruturas políticas e sociais já não suportavam mais esse regime político. O resultado disso, né, e o que vai acelerar esse processo, é o fim da Segunda Guerra Mundial, tá? E o retorno da Força Expedicionária Brasileira. Então, os caras voltaram, né, os militares voltaram da Itália, da Europa, onde eles haviam lutado contra o nazismo, e fala, putz, não tem lógica, a gente foi para a Europa para lutar contra um ditador e volta para o Brasil ser governado por um ditador. Então, o Vargas, percebendo que não havia mais espaço para ele dentro da esfera política, ele pede para sair, né? Especificamente, ele vai pegar o bonezinho dele e sai, tá? Do governo. E aí a gente tem uma eleição indireta, né? Para escolher um novo presidente no lugar do Vargas. Essa eleição indireta vai acabar escolhendo um general, né? Nada de novo na história política do Brasil. O Brasil adora ser governado por militar. O brasileiro ama milico. Resultado, então, é que o general Eurico Gaspar Dutra assume o governo. Vamos entender um pouquinho, pessoal, qual era o contexto internacional. A Segunda Guerra havia acabado. Dessa Segunda Guerra haviam emergido, né, haviam surgido duas superpotências no campo geopolítico, dois países muito poderosos. De um lado nós temos os Estados Unidos, né, que saiu como grande vencedor da Segunda Guerra, e de outro nós temos a União Soviética, que também teve um papel fundamental na derrota do nazismo na Europa. Essas duas forças que andaram do mesmo lado para derrubar o nazismo na Europa, elas agora são antagônicas, né? São rivais, tá? E nesse contexto, o mundo todo acaba tendo que tomar um posicionamento. Ou você era do lado dos Estados Unidos, ou você ficava ao lado da União Soviética. O Brasil, obviamente, não estava fora desse contexto. O Brasil fazia parte ali da esfera de influência dos Estados Unidos, né? Haja visto que entrou na Segunda Guerra Mundial e foi lutar ao lado dos americanos, por solicitação dos americanos, inclusive. Então, o general Dutra vai fazer o quê? O que se espera. Ele se alinha aos interesses dos Estados Unidos, tá? Ele vai criar, né, o general Dutra, uma espécie de programa, conhecido como Programa SALT. Esse Programa SALT, o objetivo dele principal era desenvolver o Brasil, tá? E aí ele entra num problema, digamos assim, de capital político e econômico no Brasil. Qual era esse problema? No Brasil sempre existiram dois grupos, duas vertentes políticas, tá? Bem influentes. De um lado nós tínhamos o pessoal que até hoje bate palma e idolatra os americanos, né? E acha que uma aliança Brasil e Estados Unidos resolve todos os nossos problemas. Então eles são adeptos do capital externo, tá? Que é atrair investimentos de fora do Brasil,
para que o Brasil possa se desenvolver, trazer empresas multinacionais, né? Trazer essas empresas para se estabelecerem no Brasil, gerar emprego, gerar renda. E do outro lado nós temos o pessoal que é os desenvolvimentistas, né? Que acreditam que o Brasil tem que caminhar com suas próprias pernas, tem que desenvolver, né, a sua própria, digamos assim, sua forma, né, de desenvolvimento do capitalismo. Esses dois grupos normalmente não falam a mesma língua, tá? E isso vai ficar claro, né, já nessa questão do General Dutra. Por quê? O exército, por excelência, sempre foi do grupo dos desenvolvimentistas. Sempre achou que o Brasil tem que ser potência por si mesmo, tá? Porém, nesse contexto da Guerra Fria, o que o General Dutra vai fazer? Ele vai se aliar aos Estados Unidos e vai trazer capital externo. Ao mesmo tempo que ele se alinha aos interesses americanos e traz esse dinheiro de fora, ele tenta criar esse plano SALT, que é um plano desenvolvimentista. Então existe um choque. São duas ideias que não vão conversar bem entre elas, tá? Esses dois grupos não têm um entendimento muito fácil no Brasil, na história política e econômica do Brasil. O resultado é que esse plano SALT não dá certo, obviamente, né? Qual é a empresa, qual é investidor estrangeiro que vai vir para o Brasil e investir no desenvolvimento do Brasil? O objetivo desses investidores, o objetivo dessas empresas que vêm de fora é a obtenção de lucros. Eles investem no país com a intenção de retirar uma quantidade maior de dinheiro lá na frente. Isso é normal do capitalismo, né? Se você tem dinheiro, você não vai dar esse dinheiro para o teu colega e falar, presente para você, cara. Não existe isso dentro do capitalismo, tá? Então, obviamente, se havia um investimento externo, né, era com a intenção de uma retirada futura. E esse plano SALT e esse investimento externo não combinam, não dá certo. Então, o governo Dutra acaba ficando, né, dentro desse embate, ele acaba ficando totalmente perdido. Então, é um período da história econômica do Brasil que acaba sendo perdido, né, porque não há o desenvolvimento e da mesma forma não há uma grande captação de recursos vindo de fora, né? O Brasil fica meio, né, a deriva aí dentro dessa política mais ou menos política econômica do Dutra. No campo político, né, o Dutra vai ser importante porque ele vai criar uma nova Constituição, né? O Brasil adora uma nova Constituição. Então, retira-se a Constituição polaca lá do Vargas, aquela Constituição extremamente autoritária, e se traz faz uma nova Constituição, uma Constituição mais moderna, né? Uma Constituição com uma roupagem mais bonita, né? Uma linguagem mais apropriada para aquele período histórico, né? Que é um período de grande esperança, né? O pessoal acabou de sair do maior conflito militar da história, tá? Está prestes a entrar num período de tensão, que é a Guerra Fria, né? Que é aquela nuvem negra que vai pairar sobre a mente de todo mundo, que a qualquer momento o mundo podia acabar, e podia mesmo, tá? Porque o arsenal nuclear de Estados Unidos e União Soviética era o suficiente para destruir a Terra mais de 100 vezes, então todo mundo ficava com aquela nuvenzinha negra pairando sobre a cabeça. Será que vai começar uma nova guerra? Se começar, será que sobreviveremos? Será o cataclisma nuclear que vai pôr fim à história da humanidade? Então, tudo isso fazia parte do pensamento cotidiano das pessoas, tá? E nesse período aí, então, vai se criar essa nova Constituição, que era uma Constituição considerada a Constituição da Esperança, né? Uma Constituição liberal, democrática, moderna, tá? Essa Constituição ela vai prever eleições, tá? E em 1948, o Brasil tem novas eleições, tá? 49, o Brasil tem novas eleições e, para surpresa de todos, né, quem é o candidato? Isso mesmo, ele voltou, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é candidato mais uma vez e vence, né, com uma larga vantagem. Getúlio Vargas é eleito novamente presidente do Brasil
e vai ser eleito com aquela política que vai ficar conhecida como queremismo, tá? Vocês vão ouvir falar disso, vai ter na apostila de vocês. O que é esse queremismo? Queremismo vem de queremos, tá? Então queremos a volta de Getúlio Vargas. Então essa campanha política do Vargas deu muito certo. Não se esqueçam que o Vargas foi destituído por forças políticas e não populares, tá? Quem destituiu o Vargas do poder foi o exército e a elite brasileira, e não o povo. O Vargas continuava sendo muito bem quisto pela população, tá? O Vargas assume num momento histórico completamente diferente daquele que ele saiu. Quando o Vargas governou, ele governou por 15 anos de forma ininterrupta, ele manipulou os agentes políticos para se perpetuar, para se manter no poder. Agora, a Constituição e o mundo eram completamente diferentes, tá? O resultado é que o Getúlio Vargas não vai conseguir levar a cabo, né, as suas vontades políticas, né? Vai ficar muito mais complexo, muito mais difícil dele governar. Ele não consegue fazer as vontades dele, né? Ele não consegue governar da forma que ele quer, impor a sua própria agenda econômica, tá? Isso obriga o Getúlio Vargas, né, a trabalhar com algo que ele não conhecia, que era a democracia. O Getúlio Vargas sempre foi um político populista. Esse termo é extremamente importante porque vai ser uma característica de boa parte dos governos, né, dessa Quarta República, o populismo. O que é o populismo que está tão na moda hoje, né, você falar de novo em populismo no Brasil? Populismo é uma série de medidas que busca principalmente agradar ao seu eleitorado, tais como medidas como auxílios emergenciais, bolsas, né, que fornecem dinheiro, esse tipo de política que é uma política assistencialista, tá? Isso ficou caracterizado como política populista, porque o objetivo dela era agradar a uma parcela do eleitorado a fins de se manter dentro do espectro eleitoral sempre, né? Sempre buscando uma nova reeleição, né? Sempre buscando se posicionar de uma maneira mais vantajosa num novo pleito político, tá? Isso não vai ser uma característica só do Brasil nesse período, né? Muitos dos nossos vizinhos também vão ser populistas nesse sentido, tá? Mas o populista mais famoso da história do Brasil é o Getúlio Vargas, tá? Então o Getúlio Vargas vai, né, para implementar essa política populista, né, como ele gostava, ele vai sofrer uma série de embates políticos mesmo, né? Ele vai ter algo que ele não teve nos 15 anos anteriores, que é uma oposição. Lembram que o Vargas era exímio controlador e dominador da propaganda? Ele falava com o povo no rádio? Pois é, agora ele não tem mais a hegemonia da propaganda. Existe imprensa livre no Brasil nesse momento. E essa imprensa livre vai fazer oposição, vai criticar os atos do Getúlio Vargas na mídia. Então, o principal opositor do Vargas nesse período são os jornais escritos, tá? Boa parte deles controladas por um opositor político do Vargas, chamado Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda era um político de um partido chamado UDN, que a sigla significava União Democrática Nacional, e ele era o principal rival político do Getúlio Vargas. Ele era o principal opositor, né? Ele era e tinha uma grande quantidade de jornais, né? Ele era do Rio de Janeiro, eleito deputado pelo Rio de Janeiro, e era dono de uma grande quantidade de rede de jornais no Rio de Janeiro, capital do Brasil. O resultado é que essas críticas cada vez mais ásperas, ácidas, né, em relação ao governo Vargas, vão acabar indo para um lado pessoal. Lembrem-se, o Vargas não tinha combatido uma oposição durante o
seus 15 anos de governo. Ele controlava a mídia, tá? Ele controlava a propaganda e toda a propaganda era favorável ao governo dele. Agora não, ele não tem mais esse controle da mídia. Então ele tem que trabalhar com essa oposição. E era algo que nem ele esperava, né? Essa oposição e a opinião pública começando a ficar contra um político populista, alguém que buscava o apoio popular de toda maneira, né? Então o Vargas queria muito ser adorado, idolatrado, amado pelo povo, né? Ele trazia aquela alcunha do pai dos pobres, aquele que ajudava o povo, tá? E agora ele tem que enfrentar uma oposição ferrenha por parte dessa imprensa escrita, liderada pelo Carlos Lacerda, e que coloca a opinião pública muitas vezes contra algumas atitudes do Vargas, né, que escancara algumas atitudes dúbias, né, algumas atitudes que o Vargas tomava dizendo que era para o bem do povo e na verdade não era tanto assim. Tá? O Vargas, nesse segundo período dele, né, esse período democrático do Vargas, ele vai ter algumas medidas voltadas para aquela linha econômica dos desenvolvimentistas. O Vargas não era, né, alguém que era alinhado àquela política do trazer recursos de fora, né? O Vargas era desenvolvimentista. Para ele, a indústria nacional tinha que tá na frente de qualquer outro interesse internacional. Então o Vargas não era aquele cara que trazia dinheiro de fora, trazia investimento de capital externo. O Vargas era alguém que queria desenvolver a economia do país. Tá? Isso fica claro quando ele cria, né, em 53, se não me engano, a Petrobras, né, Companhia de Petróleo do Brasil. No Brasil descobriu-se algumas fontes de petróleo, né, e o Brasil, que antes tinha que trazer todo o combustível fóssil de fora, agora começou a produzir o próprio combustível fóssil. Isso foi muito importante para o desenvolvimento futuro do país. Tá? E o Vargas, então, vai ter com grande efeito nesse período, né, no período democrático dele, a criação da Petrobras. Além disso, o Vargas também vai melhorar, né, aquela política trabalhista que ele havia iniciado, né, na primeira passagem dele como presidente, né, naqueles 15 anos. Então ele vai criar alguns benefícios. Lembrem-se, ele era populista. Ele vai criar alguns benefícios para o trabalhador. É o caso do 13º salário, é o caso da carteira de trabalho, né, essa política trabalhista do Vargas. Ele era de um partido trabalhista, o PTB. O Vargas, então, vai implementar nesse segundo mandato. O problema é que o contexto internacional não era favorável aos desenvolvimentistas. O contexto internacional era favorável, né, àqueles que queriam abrir a economia para o capital externo. O resultado disso é que a influência dos jornais, a crítica, a condução política do Vargas, ela vai ficando cada vez maior, mais intensa, né? E isso vai gerar aí uma série de atritos entre o Carlos Lacerda e o Getúlio Vargas, né, que vai acabar desembocando no que a gente conhece como o atentado da Rua Toneleiros. O que foi esse atentado? O Carlos Lacerda, né, como ele já vinha sendo ameaçado há algum tempo, né, por seguidores do Vargas, ele andava sempre com uma escolta, né, ele sempre tinha segurança. E quando ele saía, né, de um dos jornais dele no Rio de Janeiro, né, durante a noite, ele acabou sendo atacado. Tá? Foi atacado, alvejado por tiros. Esses tiros acabaram acertando a perna dele e acabaram matando o segurança dele. Por azar, o segurança do Carlos Lacerda era um militar da aeronáutica. Tá? Era um major da aeronáutica que foi baleado e morreu. A princípio, a polícia, né, varguista chegou lá e falou: não, foi uma tentativa de assalto e ficou por isso mesmo. A aeronáutica conduziu uma investigação própria, porque quem havia sido assassinado foi um militar da aeronáutica. O resultado da investigação da aeronáutica
pegou o assassino e ligou esse assassino ao braço direito do Getúlio Vargas, o chefe da segurança do Getúlio Vargas. E, obviamente, ligou a tentativa de assassinato do Carlos Lacerda, o principal opositor, diretamente ao Vargas. Tá? Professor, foi o Vargas que mandou? Ele jurava de pé junto que não. Tá? Ele dizia que ele não tinha nada a ver com aquilo havia sido planejado pelo próprio chefe da segurança dele, e ele em nenhum momento tinha dado tal ordem. Se eu acredito, não estou aqui para acreditar ou desacreditar. O fato é que não houve nenhuma prova que ligasse o Vargas diretamente, mas indiretamente sim, tá? Porque o chefe da segurança particular do Getúlio Vargas havia sido o mandante de uma tentativa de assassinato ao principal opositor de Getúlio Vargas. E era isso que a mídia precisava. O Carlos Lacerda saiu como vítima, apareceu em todos os jornais, principalmente os que ele controlava, como vítima, o Major da Aeronáutica como mártir e o Vargas como monstro. Nesse momento, ficou insustentável a posição política do Vargas. E a qualquer momento seria destituído um golpe que ia tirar ele do poder. Como ele havia abalado as estruturas ali em relação aos militares, ele havia, um assassinato de um militar estava ligado diretamente a Getúlio Vargas, ele perdeu todo aquele apoio militar que ele tinha. Então, os militares já estavam manipulando, maquinando uma forma de tirar ele. Alguns não, espera a eleição, outros não, tal. E houve esse embate, tá? Esse embate entre tiramos o Vargas, não tiramos, o que fazemos com o Vargas? O Vargas, pressionado, acuado e sem nenhuma perspectiva de vitória, fez o último movimento político da sua vida. Escreveu de próprio punho uma carta, em que colocava como principal motivo para a ingovernabilidade do país aquelas forças ocultas. Quem eram essas forças ocultas que Vargas coloca? Era o capital externo. Tá? O Vargas dizia que era interesse das grandes potências que o Brasil não fosse governado, porque a ideia dele era governar e manter um Brasil independente, um Brasil fora daquela área de influência dos Estados Unidos. E ele dizia que essa força externa impedia ele de governar. É verdade? Provavelmente havia alguma influência, alguma força nesse sentido. Mas o fato principal é que o Vargas não sabia lidar com a democracia. Não esqueçam que o Vargas era fruto do tempo dele. O Vargas foi um presidente ditatorial, 15 anos. Durante 15 anos ele governou o Brasil, como um ditador. Então ele não sabia lidar com oposição, ele não sabia negociar, ele era acostumado a mandar e os outros obedecerem. Então ele não sabia mesmo lidar com a tal da democracia, que era um bicho novo para muito político no Brasil. O resultado disso, que ele escreve essa carta jogando a culpa nessas forças externas e também, de certa forma, jogando a culpa nos entreguistas, aquele pessoal que era a favor do capital vindo de fora. Entre eles, o principal, Carlos Lacerda. Ele não precisou colocar o nome do Carlos Lacerda na carta, mas ele deixou nas entrelinhas ali que um dos principais motivos para ele tomar a atitude que ele ia tomar era Carlos Lacerda. Tá? E vejam que manobra política do Vargas. Ele acaba cometendo suicídio, tá? Depois de escrever essa carta. Ele comete suicídio, e termina a carta: saio da vida para entrar na história. Getúlio Vargas então comete suicídio, um ato extremado, mas um ato político. Por que um ato político? O suicídio do Vargas é também a morte política do Carlos Lacerda. Carlos Lacerda era o principal nome para as eleições presidenciais que iriam substituir Getúlio Vargas. Ele era o principal nome, ele era o principal opositor, ele estava em alta. Tá? E após o suicídio do Vargas, o Carlos Lacerda, aquela comoção que vai tomar conta do povo brasileiro, porque por mais que ele estivesse num momento conturbado, o Vargas ainda era considerado o pai dos pobres.
né? O cara que trouxe legislação trabalhista, gerou emprego, aquele presidente que conversava com a população. Isso ainda estava no imaginário do povo. Então, a morte do Vargas causa uma comoção geral no Brasil. O Brasil amanhece de luto, né? As pessoas choram na rua, vestem preto, saem às ruas com velhinha acesa, tal, vão ao velório do Getúlio Vargas, né? E também começam a depredar os jornais do Carlos Lacerda, tá? Para vocês verem como o Vargas, com esse ato do suicídio, foi um ato político. Ele conseguiu, como último ato da vida dele, derrotar o seu principal opositor político. O Carlos Lacerda não conseguiu o principal objetivo dele, que era ser presidente do Brasil. Tá? Então é isso, pessoal, por hoje. Tá aqui, vamos encerrar. Continuamos na próxima aula. E a atividade de vocês, tá, para a semana que vem, vocês irão produzir um texto, tá, falando sobre essa questão do capital externo versus desenvolvimento nacional. Isso é uma discussão recorrente ainda nos dias de hoje. Ainda existe esse embate, né, político-econômico, essas duas visões de Brasil, e vocês irão produzir um texto colocando, evidenciando a opinião de vocês, tá? Leiam, pesquisem, estudem para embasar esse posicionamento de vocês, tá? Essa redação tem que ter no mínimo 30 linhas e tem que ser postada no Classroom, beleza? Dúvidas, estou aqui à disposição, podem mandar mensagem no Classroom, no WhatsApp, mantenham a quarentena, álcool gel nas mãos, tá? Isolamento social e até a próxima.